Então, para abrir aqui o quadro do meu canal, eu quero falar um pouco sobre as emoções. É um quadro onde eu quero colocar todos os dias um pouco de conteúdo relacionado a esse tema. Cada semana nós vamos desenvolver um tema diferente, mas para essa semana, para um primeiro quadro, como lidar com as emoções. Sim, gente, temos muita dificuldade em lidar com isso, muita dificuldade em trazer para o nosso dia a dia, em trazer para a nossa experiência tudo que nós temos sentido, tudo que nós absorvemos e muitas vezes não conseguimos lidar com essas emoções porque não sabemos mesmo, né? Não temos um direcionamento disso. Então, hoje, para começar o nosso quadro, para falar de saúde mental, de saúde emocional, o primeiro tema é esse: como lidar com as suas emoções. Bom, e para começar, eu vou dar uma dica para vocês. Essa é uma dica que serve como um exercício, tá bom? Primeiro, eu preciso saber que emoções são essas, né? Então, como saber? Pergunte para você. Pergunte para você de uma forma mais íntima, como se você estivesse falando com a pessoa que está dentro de você. Qual a emoção que está sendo difícil para você? Pense aí na sua área, tá? Se é no seu relacionamento, se é no seu trabalho, se é você com seu filho, se é você com seus pais, se é você com os amigos, se é você com a balança, se é você com alguma atividade cognitiva, a sua faculdade, um curso em específico. E pergunte-se, qual é a dificuldade que você está tendo com isso? Qual é a dificuldade emocional que você está tendo com isso? Então, vamos supor que você vai pensar aí primeiro que você tem passado por uma dificuldade na sua relação amorosa. E aí você vai levantar, então, o que você vem sentindo? Quais essas emoções, né? E levanta e anota. Pega um caderninho, chama de A Minha Terapia, esse caderninho. E aí vai escrevendo. O que tem sido difícil? Quais são as emoções que têm sido difícil? É difícil falar de emoção porque geralmente a gente associa a emoção com uma situação. Por exemplo, é muito difícil porque o meu marido não me ouve. Isso é uma situação, certo? Agora, o que você sente? Qual é a emoção que vem em você quando você não é ouvida? Eu me sinto negligenciada, eu me sinto abandonada. Então é sobre abandono. Eu me sinto como se eu não fosse importante para ele. Então é sobre esse sentimento de inutilidade. Entende? Então pegue o tema, o que está acontecendo com você, e ao pegar o que está acontecendo com você, essa situação, extrai o sentimento. É sobre o quê? Um outro exemplo. O meu chefe não me deu uma oportunidade de trabalho e eu me senti muito mal e eu não estou conseguindo nem olhar para ele. O que você sentiu ao não ser a prioridade ou a opção para o seu chefe daquela oportunidade de trabalho? Eu me senti incompetente. Então, por que você se sentiu incompetente? Isso te levou a trazer qual emoção? A emoção da perca ou a emoção do medo, entende? Então, é importante entender a situação e ao entender a situação, primeiro trazer ela, à tona. Ao trazer essa situação à tona, anotar qual sentimento você tem extraído dessa situação. O que acontece muito é que, por não sabermos o que estamos sentindo sobre a situação, nós temos a tendência a reagir àquela situação, sem tomar nota das nossas emoções. E por isso não damos conta, por isso não conseguimos lidar com as situações que vêm para nós. Porque ao invés de pensarmos sobre o que sentimos e como sentimos, nós reagimos. Reagimos enquanto situação e não enquanto emoção, enquanto sentimento. Então essa é a primeira dica. Pega um caderno, escreve lá de Minha Terapia e comece a anotar quais as emoções me vêm diante dessa situação que eu estou passando. Veja então primeiro qual a situação que você está passando,
Quais são os acontecimentos diante dessa situação que você tem passado e quais as emoções você tira desses acontecimentos, certo? Se tiver dúvida, me chama, coloca seu comentário e vamos juntas. Se fizer sentido para você ou alguém que você conhece muito e que esteja passando por uma situação que você não consegue ajudar, compartilhe esse vídeo também, tá? Entregue para mais pessoas e quanto mais a gente puder entregar, mas a gente tem espaço aqui para falar das emoções, para falar de saúde mental. Estou com vocês e amanhã tem mais dicas. Beijo!